Agora a gente vai conversar com o advogado Carlos Rebouças, ele vai falar o seguinte: você que tem viagem marcada aí, comprou sua viagem de avião e costuma viajar muito, né? Qual é o seu direito? Você lembra que, acho que se não foi, acho que foi semana passada, né, doutor Carlos? Bom dia. Que houve esse caso em que realmente os pais precisavam de um berço para essa criança, eu acho que até, se eu não me engano, pagaram por isso. Quando chegaram lá, cadê o local? Aí a desculpa foi que a aeronave foi trocada. A Polícia Federal foi acionada dizendo que porque eles estavam, né, querendo o direito deles, e segundo os comissários de bordo, a gente estava até comentando aqui, em várias matérias que eu vejo, parece que quando você está dentro de uma aeronave, você não pode reclamar nada, porque, eu vou chamar a Polícia Federal, você vai ser preso. O cara foi queriam chamar para algemar né, um pai de família que estava lá com a criança e a esposa. E precisam disso tudo. Por que elas não obedecem à lei do consumidor? O que está vendo com esse pessoal? E pior do que isso, foi nos Estados Unidos. Então lá chamaram a polícia local. Se a polícia local realmente chega até o avião e prende esse caso, as consequências são bem mais severas do que se fosse no Brasil. Você está em terra estranha. Né? Então um casal lá se dispôs a trocar de lugar para evitar a prisão desse casal que vinha com uma criança. Né? O que acontece é que algumas companhias aéreas vendem um espaço chamado espaço conforto. Que é um espaço no avião que tem um pouco maior de distância entre a cadeira e a parede da aeronave, digamos assim. Na verdade, esse espaço não foi criado com essa finalidade. Ele é um espaço, devido à distribuição das poltronas no avião, ficou aquele espaço ali. A companhia aérea não perde nada, ela vende tudo. Então, ela vende aquele espaço conforto. Agora, o que pode acontecer é de você comprar esse espaço conforto, no caso desse casal, era para colocar um tipo de bercinho para a criança, e quando chegou a aeronave tinha sido trocada, não tinha esse espaço nessa aeronave. E eles reivindicaram que haviam pago por aquilo. A companhia aérea, através de seus comissários, disseram que não tinha como resolver o problema. Perguntaram se algum passageiro queria trocar de lugar com aquele casal. Ninguém quis trocar. Solicitaram que eles descessem do avião e eles disseram que não ia descer. Então a alegação é de que coloca em risco a segurança do voo. E nesse momento foi acionada a polícia americana. E um casal que viu a situação, outro casal que viu aquela situação, resolveu trocar de lugar para evitar a prisão daqueles brasileiros. Então, como você disse, realmente o comandante da aeronave, ele tem autonomia, né? ele tem o poder de polícia para zelar pela segurança de todos os passageiros. Então, realmente, você tem que saber reclamar na hora que estiver embarcado em um avião. Você tem que saber uma maneira de falar. Por exemplo, pouco tempo depois daquele acidente lá em São Paulo, com o avião da TAM, um passageiro em outro voo reclamou que não estava conseguindo ouvir o fone de ouvido. E a aeromoça explicou que estaria com defeito aquele fone de ouvido. Então ele fez uma brincadeira. Segundo ele, não foi uma brincadeira, foi um temor dele e uma pergunta. Segundo a aeromoça, foi uma brincadeira jocosa. Ele perguntou: e os freios desse avião estão prestando ou estão igual aqueles que agora matou muita gente no acidente de São Paulo? Então ela, naquele momento, chamou o comandante da aeronave. O comandante da aeronave pediu para que ele se retirasse do avião, chamou a polícia, inclusive, para que ele se retirasse do avião, porque ele estaria com aquele comentário causando medo aos demais passageiros. Então, hoje em dia, o que eu recomendo é o seguinte: a coisa mais fácil do mundo é produzir prova. Então, você tem o seu celular, você tem a sua câmera filmadora, você tem um MP4 que grava, tudo que você estiver na situação dessa, grave. Porque depois você vai poder provar se realmente você se excedeu ou não, ou se foi a companhia aérea que excedeu. Porque um grande problema que nós temos no Brasil, que não se respeita o consumidor, a questão do direito à informação. Para se ter ideia, nos Estados Unidos, uma companhia brasileira, a companhia Gol, ela foi multada em 250 mil dólares. Foi a maior multa desde que foi criada essa legislação nos Estados Unidos. E por que foi essa multa? Ela foi multada porque no seu site da companhia lá nos Estados Unidos, da companhia Gol, não discriminava o valor da passagem corretamente, discriminando o que é imposto, o que é passagem, o que é tudo. Então veja que o direito à informação é algo muito importante. Lá nos Estados Unidos, então, é algo preservado ao extremo. O consumidor tem direito à informação total. E por esse fato, essa companhia levou uma multa de 250 mil dólares, são mais de 500 mil reais, meio milhão de reais. Meio milhão. Então, veja que o direito à informação é algo que tem que ser cumprido. E no Brasil, infelizmente, o passageiro fica ali perdido no aeroporto, muitas vezes sem saber como fazer um simples check-in,
sem saber com o que fazer quando a sua bagagem é extraviada, sem saber o que fazer quando a sua bagagem é machucada, quando a sua mala é quebrada no transporte, que acontece muito, né? E fica essa falta de informação e ninguém faz nada. É verdade. Ó, se você tiver alguma pergunta aqui, pode mandar pelo nosso Facebook, facebook.com/redeunião, ou então você pode ligar o nosso telefone, vai aparecer aqui embaixo, 8534863721. Você que costuma viajar bastante, passou por alguma situação ou colocou a companhia aérea na justiça, ainda não foi resolvido, então se você tiver alguma dúvida aí, a gente, o Dr. Carlos Rebouças responde aqui, se ele puder responder. Se não, ele responde depois do nosso programa, porque às vezes se for precisar algum detalhe ver, ele responde, tá? Olha só, doutor Carlos, tem uma pergunta aqui, o seguinte, se nos principais aeroportos tem as informações de que realmente, acho que ela quer saber, se aquelas informações de quanto tempo se demorar, se atrasar, o que você tem direito aqui? O pior é que não tem. Se você já não vai para o aeroporto sabendo do seu direito, lá é difícil localizar isso. Você não tem isso? Você não tem esse exposto de forma a própria infraero não mostra. Como deveria ser. Talvez você vai encontrar escondidinho em algum canto, mas de forma ostensiva você não vê. O que você tem direito? No caso de atraso, por exemplo, 1 hora de atraso do voo, você já tem direito a que a companhia aérea disponibilize meios de comunicação, telefone e internet. Entendi. A partir de 2 horas de atraso, você tem direito à alimentação adequada. Né? Através do próprio alimento entregue ao passageiro ou do voucher que é entregue ao passageiro para ele ir até uma lanchonete. Esse voucher tem valor? Aí que tá, não tem um valor pré-estabelecido. Fala em alimentação adequada. Então aí no caso realmente essa coisa que você estava me dizendo, da informação ainda não é clara para a gente. Não é clara. O que seria uma alimentação adequada? Para ele pode ser uma barra de cereal pode ser uma alimentação adequada? Um sanduíche pode ser uma alimentação adequada? Enquanto para o passageiro pode ser que seja uma refeição realmente. Ou um almoço pode ser uma alimentação adequada, dependendo do horário. Ou então era para ter um valor X, de acordo, sei lá, a gente tem várias taxas que né, de acordo com o que sobe os preços no nosso país, alugar essas coisas, que dissessem ali um valor X, desse esse voucher e o passageiro comprasse, né? Eu acho que, não sei, dependendo se for para voo internacional, nacional, eu acho que deveria ter essa deveria ser uma regra mais clara, mais objetiva. Isso, porque você saberia, aí você escolhe o que você quer comprar. Se é sanduíche, se é barra, se é... Mas geralmente você fica obrigado a ir naquela lanchonete com aquele funcionário da companhia aérea e escolher ali aquele sanduíche e pronto. Não é escolher não, comer, porque você vai ter direito de escolha. Então, a partir de 2 horas a alimentação adequada. A partir de 4 horas de atraso, você tem direito à reacomodação em outro voo. E aí também ele fala em adequado para acomodação, para você aguardar, ou então até hospedagem, de ser deslocado até um hotel, devendo a companhia aérea arcar com as despesas de transporte do aeroporto ao hotel e do hotel de volta ao aeroporto, né? E também o ressarcimento integral do valor da passagem, você pode requerer a partir dessas 4 horas de atraso do voo. E se for às 4 horas de atraso, na escala, você vai, por exemplo, Fortaleza para Miami e você foi de Fortaleza para São Paulo primeiro na escala, e ali houve 4 horas de atraso. Se aquela viagem for proveitosa para você até São Paulo, você pode ficar ali e requerer o reembolso do trecho São Paulo-Miami, ou se não for aproveitoso, você pode pedir o reembolso de todo o valor da passagem e também tem direito à hospedagem e reacomodação em outro voo. Então esses são direitos básicos referentes a atraso. Outro grande problema é o overbook. O overbook é quando a companhia aérea, que é um absurdo, vendeu demais, né? Vendeu mais passagens do que assentos comporta o avião. E aí você chega na hora ali para embarcar, com a sua família, com passagem aérea comprada, tudo na mão, e não pode embarcar. Vai ter que ser reacomodado em outro voo. Né? Então, nesses casos, também você tem direito de pedir uma justificativa por escrito à companhia aérea, por que você não está embarcando. Agora eu acho que pode ser alguma dúvida da situação em casa, doutor Carlos, porque geralmente quando acontecem esses voos, ou esses atrasos, né, aí a primeira coisa que você vai é no balcão lá que você faz o check-in. Porque até a gente falou aqui na Madalena Matos, no nosso quadro que a gente tem segunda, do Atitudes, que é o seguinte, aquelas pessoas que estão ali, elas estão respondendo pela empresa e geralmente recebem muitos abusos de passageiros que são nervosos demais e tal. Eu vou lá nesse balcão, é lá que eu peço alguma coisa por escrito, é pelo 0800 da companhia, até por esses atrasos também. Como é o procedimento? Porque a gente sabe, repetindo, você disse que em 1 hora eu tenho direito à ligação, à comunicação, à internet, né? A 2 horas
É isso, vai me corrigindo aí. Há 2 horas há um lanche, a alimentação adequada que a companhia lhe dá, que você não tem direito de escolha. E há 4 horas você já tem direito de hospedagem e também locomoção. Ou se quiser pedir o reembolso. Do valor. Agora, eu estou lá, eu no aeroporto. Eu vou aonde? Eu ligo para o 0800 da companhia ou eu vou direto no balcão de check-in da companhia? A primeira coisa que é indicado pela ANAC, né, que a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. Agora, a relação entre consumidor, né, o passageiro e a companhia aérea não é regulada pela ANAC, porque é uma relação de consumo. No momento que você compra um bilhete de avião, você está acompanhando ali um transporte, pagando um transporte, então você é consumidor. O que a ANAC faz é regulamentar as questões sobre as leis e as normas da aviação civil. Então você vai até o balcão da companhia aérea, faz essa reclamação, sempre produzindo prova, né? Você produzir prova, como eu falei, com gravação de áudio e de vídeo, né? Lembrando, você falou uma coisa importante, aquela pessoa que está ali no balcão da companhia aérea, ela é um empregado da companhia aérea, ela não é ocupada por tudo que acontece, poderia ser você ali. Então, você lembre de não descarregar o seu estresse, a sua raiva naquele servidor, naquele empregado da companhia aérea. Então, mas exige o seu direito, né? Por isso que ele vai exigir o seu direito. Mas com calma, com educação. Com calma e com educação sempre. Até lembrando, como você falou no começo aqui, dentro da aeronave então, sempre com calma e educação, porque realmente, se você se exaltar, se você agir de forma muito enérgica, você realmente pode causar pânico aos demais passageiros e sim, colocar em risco o voo. Porque imagine uma pessoa que entra em pânico, ela pode fazer qualquer coisa dentro de um avião. Então, realmente, nesses casos, você que está com a razão, pode perder a razão e ser ali até preso pela Polícia Federal. Não é como aconteceu, não sei se há um tempo atrás, com um funkeiro. Né? Um funkeiro bem conhecido, ele com a sua equipe, fazendo muitas brincadeiras né, de caráter duvidoso dentro do avião, ele foi realmente retirado e ele reconheceu tanto que estava errado que não entrou com nenhuma ação, com nada contra a companhia aeronáutica, foi reacomodado em outro voo e seguiu viagem. Então, realmente, é um ambiente que tem que tomar cuidado, porque o avião não tem acostamento. Se houver um problema, você não tem como encostar para resolver. Então, realmente vai ter que ser tomada uma atitude mais drástica contra esse passageiro que causar pânico no avião. Mas não é por isso que eu vou deixar de buscar os meus direitos. E com essa história de que pode acontecer e acontece também de maximizarem a questão da reclamação. Ah, ele que pôs em risco a aeronave. Não é sempre assim. Você tem direito sim de reclamar. Então, você produza prova, reclame seus direitos, saiba reclamar com educação para não perder, né, a sua razão, né, e estejamos sempre cobrando das companhias aéreas esse mínimo de respeito e ter o direito à informação. Tudo que está acontecendo ali, tudo que você está pagando por um serviço. Até se você ganhar, Leonardo, uma passagem em um sorteio, você é consumidor igual ao que pagou. Porque empresa nenhuma faz caridade. Aquela passagem que foi sorteada, aquela que você comprou com milhagem, aquilo ali foi comprado. Aquilo já está embutido no custo das demais passagens. Então você é um consumidor como outro qualquer. Você tem direito de reclamar, você tem direito de exigir que seja respeitado o Código de Defesa do Posto do Consumidor e você ser respeitado como ser humano. Doutor Carlos Rebouças, vamos só dar uma pausa. No próximo bloco eu volto com você para a gente falar um pouco mais sobre quais são os seus direitos quando você viaja de avião. Inclusive já tem uma pergunta aqui pelo Facebook, o Rafael Nunes. Já vou deixar aqui para na volta você responder. Ele está perguntando o que fazer quando minha bagagem é extraviada. Então, Rafael Nunes, daqui a pouco, o Dr. Carlos Rebouças responde para você. Assim como o Rafael, você pode enviar a sua pergunta, facebook.com/reunião. No próximo bloco, o Dr. Carlos Rebouças ainda continua respondendo aí as nossas perguntas, tirando as suas dúvidas de casa sobre voos. Você vai aí, principalmente viajar agora na Copa do Mundo, comprou sua passagem faz tempo? Quanto tempo é que você tem direito a essa passagem? Daqui a pouco a gente tira mais essas dúvidas. São 9 horas e 10 minutos. Vamos ver como é que está a Avenida Oliveira Paiva agora nesse exato momento, para você que vai passar aí por esse trecho. Olha aí, bastante movimentada, mas o trânsito está fluindo bem, aí sem nenhum problema. Daqui a pouco a gente está de volta. Até já já. Pronto, já estamos de volta, 9h13. Você vê imagens ao vivo aqui da Avenida Beira-Mar em Fortaleza. O trânsito tranquilo, o movimento que você percebe aí, tem pouca gente fazendo caminhada ainda, dá para fazer, 9 horas e 14 minutos, o sol ainda está bacana, né, Dr. Carlos Rebouças? Para quem quiser fazer caminhada aí, bela imagem da Avenida Beira-Mar aqui de Fortaleza. Estamos de volta aqui com o advogado Carlos Rebouças, a gente está falando um pouco mais, discutindo aqui quais são os seus direitos como consumidor,
na hora que você vai viajar de avião, né? Nós já falamos naquele caso em que aquele casal veio de Miami e aí, né, foi aquela confusão que tinha comprado uma parte com o berço e trocaram uma aeronave sem eles saberem, foi aquela confusão. E aí ele está falando o seguinte, já deu as dicas que quando você tiver algum problema dentro da aeronave, que você trate o mais tranquilamente possível, porque senão pode parecer que você vai, né, formar pânico para os outros passageiros, e aí, como você falou mesmo, você é retirado, né? Retirado. E aí já falou também das questões seguintes, você está no aeroporto, atrasou 1 hora, você já tem direito à ligação à internet. Se atrasou 2 horas, você já tem direito a uma alimentação adequada. Se você atrasou 4 horas, você tem direito à hospedagem, tem direito também à acomodação, né, no outro voo, ou também a translado, essas coisas todas. Ou dinheiro ressarcido. O reembolso total, né? Aí você vai diretamente lá no balcão da empresa e não esqueça, como o Dr. Carlos Rebouças já falou, todo mundo hoje tem um smartphone, né, que bate foto em qualquer canto. Bate foto lá do seu bilhete, ou do check-in que você fez, né? Dá pra, os telefones, eles captam tela. Bate foto lá daquela tela de LED que tem nos aeroportos, que vem dizendo, né, atrasado, que tem o número do voo direitinho. Então faça provas que você precisar futuramente, não sei, processar alguma coisa assim. Você tem provas, é até bom. Tá lá atrasado, tá aqui que tá atrasado. É sempre bom, né? Você tem provas. A gente foi para o intervalo e o Rafael Nunes, aqui do Facebook, Rafael, muito obrigado, perguntou o que fazer quando a bagagem dele foi extraviada. É uma outra dor de cabeça, muito que acontece aqui nos aeroportos. Grande. Se a sua bagagem for extraviada, a primeira coisa é você ir ao balcão da companhia aérea. E ali eles vão fazer uma busca no próprio aeroporto e no avião, ver se aquela bagagem veio ou não. Se aquela bagagem realmente, eles vão localizar. Essa bagagem, por exemplo, você veio para Fortaleza, sua bagagem está em Manaus. Sua bagagem foi para, já vi casos de ir para a Europa, a bagagem da pessoa. E aí eles vão ter a obrigação de trazer aquela bagagem de volta e entregarem na sua residência, sem custo nenhum para você. Então você faz a reclamação, guarda a documentação, guarda tudo, e vai aguardar o prazo que eles derem na sua residência. Aquela bagagem para chegar lá. Se não chegar, aí sim você vai acionar a justiça para ter ressarcido o que tinha naquela sua bagagem. Existem valores determinados até internacionalmente de quanto seria o valor de reembolso de cada bagagem, que é algo paliativo se você não tem os comprovantes de tudo que tinha na sua bagagem. Por isso, se você viajar, fizer compras, guarde as notas fiscais. Traga tudo, né, separado, tudo organizado, provando que você fez aquela compra naquela viagem. Porque aí sim, você vai ter como ingressar judicialmente e que a companhia aérea lhe reembolsa aquilo. E, havendo danos morais, você vai ter direito a também a indenização pelos danos morais sofridos. Entendi. E o que pode acontecer também, se me permite, com a bagagem, fora extraviar, é como eu falei, de quebrar a mala. Por exemplo, você usa aquelas malas rígidas, né? Tem umas malas rígidas. Às vezes, se aquela mala for transportada de maneira errada, na hora de jogar dentro do avião aquela bagagem, que não é para jogar, é para guardar, mas às vezes jogam, aquela mala pode quebrar. Se aquela mala quebrar, ou se outra mala de tecido mesmo, ou essas mais como vier rasgar a mala, aí você vai também até o balcão da companhia aérea, faz ali a reclamação e eles vão ter que lhe dar um igual, né? Ou similar. Né? Ou igual ou compatível no valor e na marca, igual aquela mala que você teve danificada ali. Então a companhia aérea, a partir do momento que você compra a passagem, aquela é uma relação de consumo. Ele tem a obrigação de zelar pelo passageiro, enquanto consumidor, pelo direito à informação, que tudo que está embutido na compra daquela passagem seja entregue ao passageiro de forma adequada e correta, inclusive na sua bagagem, tanto de mão como principalmente na bagagem que vai sob total guarda da companhia aérea. Entendi. Então aquela bagagem de total responsabilidade dela. Agora, no caso, por exemplo, se você vai viajar para um local e aí, como você falou, às vezes a bagagem pode ir para outro canto, né? Eu posso processar essa companhia porque é o seguinte, eu vou ficar sem roupa, eu vou ficar sem meus objetos pessoais, como é que eu vou fazer em relação a isso? Eu posso processar a companhia sobre isso? Eu posso pedir alguma coisa? Porque, por exemplo, você me disse que ela tem se a bagagem não estiver ali, já fui lá e disse, a sua bagagem não está aqui, foi para outro local. Então eu vou ficar sem roupa, vou ficar com tudo sem que eu trouxe aqui, sem meus artigos pessoais. Como é que eu devo proceder? Isso, você vai ter que, isso é tão comum de acontecer que pessoas que viajam a trabalho, por exemplo, sempre tem o cuidado de levar na bagagem de mão uma roupa extra. Porque se chegar no local de destino e estiver sem a sua mala, ele vai ter ao menos uma roupa ali para trabalhar, para fazer o que ele ia fazer ali de emergencialmente. Mas aí você vai ter que comprar roupa, vai ter que comprar tudo para poder se manter naquele local. Você guarda essas notas fiscais e você vai pedir o ressarcimento, né, desses valores da companhia aérea, juntamente com o dano moral. Nesse caso é o dano material. Tanto da bagagem que foi extraviada, caso ela não seja encontrada e devolvida,
vai ver o dano material daquela bagagem. E também o que você teve que adquirir ali de forma emergencial, comprar uma compra que não estava programada, você também vai pedir o ressarcimento por dano moral da companhia aérea. Agora, essa compra tem que ser uma compra responsabilizada, doutor Carlos? Porque, por exemplo, tem gente que se for perder essa mala, e aí vai fazer compra, vou fazer essa compra, mas sei que a companhia aérea vai me ressarcir. Aí haja comprar roupa que até não tinha, roupa que até nem precisava, e artigos que eu não precisava. Qual é o limite para esse ressarcimento? O limite é o bom senso. Né? Por exemplo, se um grande empresário que ele só usa roupa de grife, ele tem a mala extraviada, ele vai comprar um terno de grife, como ele sempre usou, ele vai provar em juízo que aquela é a roupa costumeira dele. Né? Agora, ele também não vai comprar 10 ternos, ele vai comprar um para utilizar. Do mesmo jeito, uma pessoa comum que usa roupas de uma marca mais barata, ele vai comprar roupa daquela marca que ele costuma usar e também numa quantidade apenas necessária, sem exceder os limites. É uma questão muito subjetiva, foi muito bem observado por você, é uma questão muito subjetiva e que vai ser trazida a juízo e decidida em juízo. Né? Mas sempre deve imperar a boa-fé objetiva, que deve permear todos os contratos, tanto da relação consumidor-fornecedor como fornecedor-consumidor. A boa-fé objetiva deve permear tudo, sempre essas relações, como o bom senso. As passagens, quando você compra, elas valem ainda por um ano, mesmo aquela em promoções, que às vezes, de vez em quando, algumas companhias aéreas, não sei se você de casa sabe, mas tem umas que vendem um trecho até R$50, R$1, essas coisas, tem bem barato. Essas passagens também valem por um ano, porque às vezes ela diz assim, você compra esse trecho aqui, mas você só tem direito a usar de tal dia a tal dia. Pode ir? A passagem ela tem um valor, a durabilidade de um ano, né, a vigência dela. Então, realmente, se você comprou uma passagem, não importa o valor que eu comprei aquela passagem, é um trecho. Eu tenho um ano para utilizar aquilo ali. Certo? Então, tem que ser respeitado esse prazo de um ano. Então, essa forma que elas colocam, inclusive, no site, porque eu não sei se você já observou, quando tem essas promoções dessas grandes companhias aéreas, elas põem a passagem um pouco mais barata e o trecho de volta, né, põe um preço mais acessível. Mas aí eles te dão um prazo lá no site para você utilizar, você tem que utilizar isso aqui dentro de tal tempo. Então, isso já está errado a partir daí. Já está errado a partir daí. Agora, se ela está informando desde o início, por exemplo, a passagem custa R$1.000, ela está vendendo por R$50, existe uma bonificação muito grande ali. Se você já compra sabendo que aquela passagem tem uma vigência, por exemplo, de 3 meses, aí você já vai ter que respeitar aquilo ali. Entendi. Vai ter que ser usado dentro daqueles 3 meses. Quer dizer, se eu já escuto, eu já vejo que ali está divulgando que é 3 meses, aquela passagem que está mais barata de promoção, então que vale aquilo ali. Mesmo sendo que passagem, quando eu compro normal, vale por um ano. Isso, então, porque ali a informação está clara, né? Está bem objetiva. E o consumidor também não vai poder se locupetar, né, dizendo que não sabia, porque estava bem exposto. Tá. Tem mais uma dúvida aqui do Facebook, o João Felipe Santos Oliveira, ele está perguntando o seguinte, ele disse que sabe de um caso que a mulher recebeu foi bem menos do que ela tinha na bagagem. O que fazer nessa hora? Pronto. Outra coisa interessante, você compra, você vai fazer viagem internacional, por exemplo, você compra uma balançazinha de mão, que você pesa, tanto serve para você pesar a sua bagagem no hotel, para saber se não excedeu o limite, como serve para na hora que você recebe sua bagagem no seu local de destino, chegando no lugar que você reside, você pesar aquela mala novamente. Porque é para dar exatamente o mesmo peso. Se não der, você ali já tem evidências de que a sua mala foi mexida, né? Que foram produtos foram tirados dentro da mala. Como eu disse, é produzir prova. Né? Você está fechando a sua mala, bate uma foto da mala antes de lacrar, né? Mostrando o que tem dentro. Né? Porque ali, se você for extraviado algum produto, for extraviado alguma coisa que você não tinha nota fiscal, que eram coisas já que você já usava, você vai ter como provar que a sua mala foi mexida. Entendi. Inclusive, doutor Carlos, isso é uma boa dica para você, porque, gente, são dicas fáceis, não são dicas mirabolantes, mas que, na maioria das vezes, passam despercebidos por nós, né? Porque os celulares hoje batem fotos com data, ou se você não tiver data, sei lá, põe no jornal do dia, que você veja a data para que... O celular baixa a foto com a data e com a localização. E com a localização. Porque é o seguinte, eu conheço uma amiga minha que foi para os Estados Unidos, e aí quando voltou, ela comprou vários perfumes, ela é revendedora, né? E quando voltou, a mala dela estava, e ela veio com todas aquelas caixinhas, e tinha algumas outras e tal. Quando ela chegou em casa, porque é muito difícil essa ideia das pessoas terem essa coisa da balança que você falou, essa balança de mão,
Se você viaja muito, já compra essa balança. Assim quando você chegar no aeroporto, pegar a bagagem, você já faz aquilo ali mesmo, para saber se já está com peso, que você já resolve ali mesmo. Porque às vezes você ir para casa saindo ali naquele território, já é um pouco mais complicado. A empresa já pode achar que você está com já pode haver argumentação, né, contra a sua... Exatamente. Então você estando ali, fazendo a reclamação ali na hora, o negócio já fica melhor. Aí foi o que aconteceu. Quando ela chegou para abrir a mala, só tinha as caixas secas de perfume. Todos os perfumes que elas tinham comprado, os caras retiraram. Se ela tivesse pesado, a mala teria E aí ela não ganhou a casa porque não sabia como provar, tinha a nota, mas não sabe, né? Chegou em casa, abriu, quando chegou tinha as caixas secas. É impressionante então, essa assim, também desse pessoal que trabalha com esse tipo de bagagem. Exatamente. É porque já foi, inclusive, foi presa no ano passado uma grande quadrilha que fazia furtos desse tipo de coisa em voo internacional, né? Lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, realmente, infelizmente, vai existir pessoas com essa índole, né? Mas é por isso que nós temos que nos cercar de cuidado. Uma coisa importante também, Leonardo, é que a companhia aérea, ela responde de forma objetiva, certo? Em relação ao consumidor. Por exemplo, se vamos dizer que o seu voo atrasou ou não houve mais o voo devido a condições climáticas, né? Então ali não foi causado pela companhia, mas mesmo assim ela tem que lhe reembolsar. Com 1 hora ela tem que lhe dar comunicação, com 2 horas de alimentação, com 4 horas a possibilidade de reembolso integral, de reacomodação, de ir para o hotel, certo? Então independe se foi culpa subjetiva dela ou não, a culpa é objetiva. Né? Da mesma forma que se o voo atrasar por qualquer questão que não esteja ligado diretamente à companhia aérea, você vai ter os mesmos direitos. Então, essa responsabilização, ela é sempre objetiva e não subjetiva. Entendi. Então, ó, você que vai viajar de avião, viaja muito, então fique atento aí a essas dicas que o advogado Carlos Rebouças disse. São dicas fáceis, são dicas que a gente tem, celular todo mundo tem, smartphone todo mundo tem, que você coloca. Fica aí, porque assim, são dicas que a gente está na mão. Mas às vezes a gente passa despercebido para fazer essas coisas. Então, aí fique atento para que realmente você tenha aí os seus direitos sempre aí com você. Por favor, se for dentro do avião, vai com calma, né, como você já falou, para que realmente você não tenha que passar por um grande vexame. E qualquer coisa, se você sentir ferido no seu direito, procure um advogado. É ele que vai saber proceder da forma correta para que você seja ressarcido. Um acesso de fúria, um acesso de raiva não vai adiantar de nada. Né? Vi uma reportagem esses dias que você, até 2 horas após um acesso de raiva, você pode infartar. Então é muito melhor você entrar em contato com o seu advogado, ele vai lhe instruir e depois vai tomar as providências jurídicas necessárias para você ser ressarcido. Muito bem. Doutor Carlos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, sempre muito proveitosa. Um abraço para todo mundo do seu escritório também. Um bom dia. Um bom dia para você também que esteve ligado comigo aí desde as 8 horas da manhã. Amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta no mesmo horário. Amanhã tem Fabiola Moreira. Você não pode perder o nosso encontro sem a Fátima Bernardes, é claro. Beijo, até amanhã.